Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Trio Kardeciano, o estudo da obra O que é o Espiritismo, essa obra que Allan Kardec escreveu para os iniciantes no Espiritismo. A gente sempre lembra que Kardec escreveu 3 obras para os iniciantes. Das 23 obras de Kardec, 3 ele escreveu para aqueles que estavam iniciando o estudo do Espiritismo. Nós já estudamos dessas 3, 2 inteiras, que estão aí todos os estudos gravados e disponíveis na playlist aqui do KardecTube. Estamos estudando agora a terceira obra introdutória, que se chama O que é o Espiritismo. Essa obra, O que é o Espiritismo, ela inicia definindo o Espiritismo, respondendo a pergunta que é o nome da obra, o que é o Espiritismo. Ele define no prefácio, a gente estudou isso. E ela também, na sua primeira parte, é dividida em diálogos. Kardec dialogando com o crítico, com o cético e com o padre. Nós estamos ainda no primeiro diálogo, onde Kardec está discutindo com o crítico. Nós estamos no 21º estudo, já são 21 estudos desta obra. A gente reafirma, aqueles que não assistiram às outras 20, podem acessar aí a playlist. Vocês vão ver lá na playlist aqui do KardecTube todos os estudos que a gente tem, tudo organizado em número, é muito importante. As pessoas podem assistir quantas vezes quiserem, gravado. Lembrando a todos e pedindo já, que curtam o nosso vídeo. Aqueles que puderem, compartilhem o nosso vídeo, compartilhem aí nos grupos espíritas, entre os amigos, e se inscrevam em nosso canal. O KardecTube agora voltou a ter a opção de assinatura, a gente também propõe, convida que as pessoas assinem. Existem ali 3 tipos de assinaturas. A pessoa pode assinar para contribuir simplesmente com o canal, ela assina com um cartão de crédito, né, e ajuda o canal. Tem a assinatura também, que é um segundo valor, que aqueles que assinarem vão ter disponíveis o estudo que nós iniciaremos da obra O Livro dos Médiuns. Ainda não iniciou, mas nós vamos estudar todo o Livro dos Médiuns. E os assinantes desta modalidade, que é a segunda, vão ter acesso a esse estudo, vão poder assistir, vão poder questionar, vão poder participar. E a terceira modalidade de assinatura é para mentoria. A pessoa tem o direito, então, nesta assinatura por cartão de crédito aqui no KardecTube, ela faz uma assinatura mensal e tem direito aí a 4 horas particulares de estudo do Espiritismo, que elas podem agendar com a gente. Dito isso, feitos os primeiros comentários, eu quero passar para o José e para o Lauro, já dando boa noite para que eles também deem as boas-vindas. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite aí a todos que nos acompanham. Então vamos seguir estudando a obra de Kardec, que é o Espiritismo. Essa obra importante, né, de divulgação do Espiritismo, em formato de diálogo, como a gente vem estudando, que é sempre muito agradável de ler os diálogos, né? Então, um excelente estudo a todos nós. Muito bom. José, boa noite, Michel, boa noite a todos, a você que está conosco agora, nesse momento, no chat. Fiquem à vontade para os comentários aí, participar bastante, movimentar o estudo para que ele possa cada vez mais crescer, né? Então, nós teremos aí um bom estudo com a inspiração dos bons estudos. Michel. É isso aí. Então, participem aqui pelo chat, tragam perguntas, comentem, que isso também nos ajuda muito. Então, lembrando, estamos estudando o crítico. Há um resumo que a gente sempre faz. O que é o crítico, né? O crítico, ele é um mau crítico. Ele é alguém que se apresenta a Allan Kardec sem conhecer o espiritismo e ele já tem uma ideia preconcebida de que os fenômenos espíritas são falsos. E ele diz para Kardec que pretende escrever um livro para acabar com o espiritismo. E aí Kardec comenta que, como alguém que não conhece o espiritismo se coloca na posição de escrever uma obra sobre o que não conhece. Kardec diz: você pode fazer isso, mas vai ficar feio para você, né? Escrever um livro onde você se propõe a criticar
e até mesmo eliminar, vencer uma teoria que você nem conhece. E aí ele insiste com Kardec que, então, Kardec deixe ele ver as sessões espíritas para que ele possa conhecer o espiritismo. E Kardec diz, mas não é apenas observando algumas sessões que você vai conhecer o espiritismo. Você precisa, por anos, como qualquer ciência, para ser um crítico sério, você precisa estudar por muito tempo toda a teoria e também observar, e junto com essa teoria ter um acesso a um conjunto de fenômenos. Aí você vai poder ser um bom crítico. Então, a partir desse contexto de conversa que o crítico vai continuar falando. Eu vou colocar aqui agora para a gente ver a continuação. Agora, esse V ponto que vocês veem aí é de visitante, né? É o crítico falando, prosseguindo esse contexto que eu coloquei, né? Aí ele diz para Kardec assim: falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas, que lhe seria preciso aprofundar e verificar. Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. E agora Kardec responde: a tão judicioso raciocínio, não tenho outra resposta a dar senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Então, olha que interessante que ele reclama, né? Que como Kardec diz para ele que ele deve estudar muito a teoria de uma maneira completa e profunda, ele reclama que é impossível alguém ter tempo para estudar tudo, né? É impossível que é muito difícil, ele chega a dizer, não é materialmente possível alguém ler tudo que se escreve sobre um assunto. Então ele quer justificar para Kardec o fato dele não estudar ou não querer se propor a estudar a teoria para poder falar dela, já que é a condição que Kardec colocou para ele ser um bom crítico. E Kardec dá uma resposta muito curta, mas muito simples, né? Olha, se você não tem tempo para estudar uma coisa, então não fale dela, né? É muito simples. Agora, você não pode reclamar que você não tem tempo e mesmo assim querer reservar um tempo para falar da coisa. É uma contradição sem sentido, né? Eu digo que não tenho tempo para estudar, mas eu quero reservar um tempo da minha vida para criticar algo que eu digo que não tenho tempo para estudar. Não faz nenhum sentido, né? Então, Kardec é muito lógico. As pessoas não são obrigadas a estudar o Espiritismo. As pessoas não são obrigadas a conhecer as 23 obras de Kardec. Agora, elas não são obrigadas a isso. Agora, não falem então do Espiritismo, se você não consagrou um tempo para conhecer a teoria espírita. E essa lógica serve para qualquer coisa. Se eu não tenho tempo para estudar uma coisa, então eu não vou criticar essa coisa. É uma questão muito simples. E ele fala de algo que eu sempre digo, né? Que esses diálogos são atuais. Porque isso acontece, inclusive, hoje nas nossas vidas, né? Geralmente as pessoas elas reservam um tempo para falar das coisas, mas elas dizem não ter tempo para estudar a coisa com seriedade. O que é uma contradição. E, na verdade, isso demonstra uma leviandade, né? Porque a gente pode falar e omitir opinião sobre as coisas, mas é importante que a gente opine com conhecimento de causa. E se a gente não tem essa opinião, que a gente, então, abstenha, né? Ou que a gente diga, olha, eu vou dar uma opinião aqui que é um achismo. Agora, querer escrever livros, fazer conteúdos, querer
de uma maneira mais grave e séria, opinar sobre uma coisa sem ter conhecimento não faz nenhum sentido. Claro que no dia a dia, numa conversa informal, a gente pode omitir uma opinião pessoal sobre as coisas, mas a gente deixa claro que é uma opinião pessoal, superficial, e é numa conversa informal. Agora, se eu vou para o campo da formalidade, onde eu me proponho a escrever um livro ou fazer um conteúdo para criticar uma teoria e eu não conheço a fundo essa teoria, isso é irracional, isso é sem sentido, isso é antiético. E aí Kardec diz, né? É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Kardec mostrando a questão também da qualidade versus a quantidade, né? É muito importante que você se dedique a alguma coisa e procure pelo menos ter uma qualidade nessa uma coisa. É uma brincadeira que a gente sempre conversa, né? Que atualmente as pessoas elas sabem pouco sobre muita coisa. Todo mundo sabe pouco sobre muita coisa, mas o ideal é que a gente se detenha em pelo menos uma dessas coisas aprofundada. Claro que o nosso tempo ele é escasso, mas pelo menos alguma coisa a gente tem que aí reservar nosso tempo. Claro que a gente pode buscar conhecer várias coisas, ter uma cultura geral, isso é importante, isso é bom, isso é, é um direito das pessoas. Agora, aquilo que eu vou me dedicar, aquilo que eu vou falar em nome é importante, então, que eu priorize pelo menos essa coisa e aprofunde, né? E não é o que acontece. Geralmente, por exemplo, hoje, como é muito fácil hoje publicar livros, antigamente era mais difícil publicar livros, hoje é mais fácil. E criar um canal e falar publicamente é mais fácil ainda. Antigamente, para você falar, você tinha que ter acesso a um jornal, uma revista, um canal de televisão, uma rádio. Hoje você tem as redes sociais na sala da sua casa, que você abre aí uma câmera, um microfone, você fala o que você quiser. Então as pessoas se propõem a falar de tudo, mas são poucas aquelas que falam com seriedade daquilo que se propõe. E isso inclui o próprio espiritismo. Vejam quantos canais usando o nome do espiritismo, quantas redes sociais usando o nome de Kardec, porque é mais grave ainda, porque a, as pessoas usam a palavra espiritismo para significar várias coisas. Agora, quando eu falo Kardec, é mais direto ainda, né? Quantos canais, perfis com o nome e a foto de Kardec você abre e não tem Kardec lá? Hoje mesmo eu estava fazendo, que eu pelo menos uma vez por mês eu faço isso, né? Eu vou nas redes sociais e digito assim na barra de pesquisa, Allan Kardec, e dou Enter. E aí eu vou vendo o que o pessoal está fazendo, né? Tem coisas que, para mim, soa como deboche. Não pode ser possível. Você abre canais que diz assim, página sobre Allan Kardec. Aí você abre e não tem uma frase de Allan Kardec. Aí eu fico pensando, o que passa na cabeça da pessoa que faz isso? Então você tem o problema das pessoas que estão fora ou que são contrárias à teoria espírita, que falam sem conhecer, e você tem pessoas que estão dentro do movimento espírita que falam também sem conhecer. Ambas estão erradas. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Óbvio que a gente nunca vai saber tudo. É uma teoria muito grande. Mas a gente tem que ter um mínimo de seriedade, um mínimo de estudo para se propor a falar. Porque, é como eu falo, não faz nenhum sentido a gente, por exemplo, anunciar. O nosso estudo é o que é o espiritismo. Aí vocês chegam aqui na nossa live e a gente está falando de outra coisa. É uma coisa meio maluca, né? E eu acho mais maluco ainda ter público. Porque se eu entro numa página que diz que vai falar sobre uma coisa, entro nessa página e ela não está falando sobre aquela coisa, eu não fico ali, né? Porque o meu interesse é a coisa que ela prometeu e não entregou. Então me surpreende que pessoas façam isso e me surpreende que pessoas assistam isso.
porque eu digo que vou falar de Kardec, abro aqui a página, vocês vêm aqui me ver, e a gente está falando de quê? De outro assunto? Então é um comportamento hoje muito comum pela facilidade de qualquer pessoa abrir e falar, né? E como a gente tá, como diz Kardec, né? É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Então, procure na sua vida, se, por exemplo, você quer aprender espiritismo, se dedique aí às obras de Kardec. Pegue aí, comece pelas obras que ele escreveu, na ordem que ele escreveu, da mais simples à mais profunda. Reserve um tempo no dia ou na semana para ler. Procure canais e vídeos que tratem do assunto Kardec, se é o que você quer aprender, e se dedique a isso. Escolha alguma coisa para você aprofundar, para você ter um conhecimento mais profundo, né? Para que a gente não viva uma vida superficial em tudo, né? Passo para vocês. Nesse trecho, Kardec continua tratando da qualidade do crítico, né? Então, na verdade, é um desenvolvimento do que ele tinha afirmado antes, né? O crítico, ele deve... O primeiro dever do crítico, né? Basicamente, ele fala isso lá em cima. O primeiro dever do crítico é saber, conhecer bem do assunto de que trata, né? Saber, ter lido todos os livros, conhecer as possíveis críticas, etc. E existiam maus críticos naquela época e existem maus críticos hoje também, né? É muito difícil a gente falar hoje da emissão de opinião sobre os assuntos sem pensar nas redes sociais, né? Hoje a gente é convidado, é quase que arrastado a dar opinião sobre tudo, né? As redes sociais viraram uma grande arena de emissão de opinião sobre tudo e as pessoas, elas, a cada dia vem uma nova pauta e as pessoas, supõe-se que no nosso sistema político, principalmente, na democracia, você deve ter uma opinião formada sobre tudo, né? E aí o resultado dessa obrigação, dessa exigência, é o que o Michel falou. As pessoas sabem um pouquinho de cada assunto, de vários assuntos, de forma superficial. Esse é o problema. Se você precisa dar opinião sobre todos os assuntos, é humanamente impossível conhecer a tudo. Então as pessoas acabam se tornando superficiais, não se aprofundam em nenhum assunto, né? Não se aprofundam em nenhum tema. Então isso é um grande problema do nosso tempo, né? Já era lá no século XIX, porque o debate público, como a gente conhece hoje, ele vai se formar ali no século XVIII, Revolução Francesa. De lá para cá é que se formou esse debate público como a gente conhece. Ele foi só se alterando devido às questões tecnológicas, né? Mas é isso, a gente tem essa exigência muito grande. E o espiritismo, ele acaba ficando numa posição complicada por vezes, porque tanto cientistas quanto religiosos acabam se dando o direito de opinar sobre o espiritismo sem conhecê-lo, né? Muitos cientistas ridicularizam, menosprezam, acham que não é uma verdadeira ciência. E os religiosos acabam dando a sua opinião do ponto de vista da religião, muitas vezes preconceituosa, né? Sem conhecer de fato. Principalmente no Brasil, que no século XX o espiritismo se tornou muito popular, cresceu bastante. Então é muito difícil uma pessoa que não conheça alguém que seja espírita, né? Um católico, um evangélico. É difícil essas pessoas não conhecerem ninguém espírita. Todo religioso, toda pessoa no Brasil tem algum conhecido espírita. Uma mãe, um primo, uma tia, um tio, um vizinho, um amigo, alguém. E aí a pessoa tira a visão dela sobre o espiritismo do que esse parente, esse amigo diz que é o espiritismo, né? Então isso é um grande erro que Kardec vai mostrar. Para você emitir uma opinião, você precisa conhecer daquilo, né? Uma coisa simples, mas que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de aprender.
que me chama a atenção, né, no comentário de Kardec, quando, né, ele fala assim, ó, se você não tem tempo para ler, quem não tem tempo para ler, para estudar o que quer debater, então não faça. Isso é lógico, né? E o que é interessante, naquele século, e a gente vai ver isso nas revistas espíritas, as obras de Kardec faziam sucesso. A revista espírita, ela era algo extraordinário. As pessoas ficavam ansiosas esperando o próximo volume. Chegava a ponto de cobrar do próprio Kardec. E por que eu estou comentando isso? Até aí, antes da pandemia, eu conheci casa espírita que não conhecia a revista espírita. Nunca tinha visto falar. Isso é o primeiro. Conheci uma outra que o dirigente tinha as revistas, mas nunca havia lido, porque elas eram guardadas como relíquias. Até encapada, é tudo bonitinho na guardada, não mexia. Então, veja, hoje, como o José comentou, com o advento da internet, todo mundo tendo acesso, que isso ficou perigoso. No tempo de Kardec, quando ele fala para o crítico assim, publica o seu livro para nós, vai ser ótimo, vai ser a propaganda que nós precisamos. E você vai ser ridículo, vai ser ridicularizado. Porque o Kardec sabia, primeiro, o pessoal lia, queria saber, debatia e sempre estava em contato com Kardec, na grande maioria, para tirar dúvidas. Então, o pessoal realmente tinha interesse no conhecimento da ciência espírita, dos princípios espíritas. Ao passo que hoje, não. Hoje, se um bambambam que se diz espírita falar um monte de asneira como falam, é tido como lei. Então, veja que a coisa inverteu. No século XIX, era uma divulgação para o espiritismo. Hoje, isso é nocivo. Né? Eu tenho visto pessoas sérias fazendo reacts, né, reagindo a alguns comentários, que isso é extremamente necessário. Para que a gente consiga, né, quem tem essa capacidade de ir mostrando para o público, para aqueles que buscam esses reacts, essas informações, começar a ter uma outra visão que não é essa que entrou no Brasil, de um espiritismo todo místico, um espiritismo religioso, uma religião, um espiritismo completamente diferente daquele que foi, né, configurado por Kardec, né, nos moldes kardecianos. Então, veja que a coisa hoje está perigosa. Né? Conversávamos agora esses dias, o Michel e eu, justamente sobre isso. Há pessoas falando muitas coisas perigosas que se dizem espírita e contra o espiritismo, que é algo estranho. E essas pessoas precisam receber as devidas respostas às reações para que quem assiste, quem segue esse crítico, possa ouvir uma outra opinião de um kardeciano verdadeiro. Eu acho que isso é muito importante. Eu estou fazendo esse comentário porque né, o que os meninos aqui comentaram, acredito que já foi profundo. E me veio aqui na lembrança tudo isso que nós estamos vivendo hoje, o mal que estão fazendo para o espiritismo pelo simples fato de o movimento espírita desconhecer Kardec como desconhece profundamente. Claro que melhorou, né, com a internet, com as lives, com tudo isso que nós estamos vendo aí, as redes sociais, Kardec está sendo mais divulgado, mas ainda está aquém daquilo que precisa, né? Acho que precisamos de mais gente que tem conhecimento mesmo, para mostrar o verdadeiro Kardec, o verdadeiro espiritismo como tem que ser. E não esses críticos tolos que nós estamos vendo aí. Críticos, diga-se de passagem, que se dizem espíritas. Michel. É isso aí. O Lauro comentou sobre os React, né? Que hoje está na moda na internet. E aqui eu quero já aproveitar para dar boa noite pro canal Mesa Girante, né? Canal do Rafael, e indicar para as pessoas que estão nos assistindo que pesquisem pelo canal Mesa Girante do Rafael, porque o Rafael faz esses reacts, né? Ele pega alguns vídeos
de pessoas que falam sobre espiritismo, e aí ele tece considerações e faz análises, e eu sempre indico, uma das páginas que eu indico é a do Rafael, por quê? Porque ele demonstra que estuda Kardec, né? Então ele sempre nos reacts dele, ele mostra ali textos de Kardec para comparar com aquilo que a pessoa que ele está analisando falou, né? Depois, porque ele também faz isso de uma maneira muito elegante, muito educada, então não se trata de uma baixaria, onde a pessoa pegou um vídeo lá, um react xingando, sendo mal educado, não. Mesmo diante de muitos absurdos que ele analisa lá, ele faz uma crítica e uma análise muito ponderada sobre o assunto. Então eu indico, o Rafael sabe disso, que eu compartilho lá no Instagram, mas eu aproveito que ele está aqui hoje, para além de dar boa noite, dizer para as pessoas: procurem o canal Mesa Girante e vejam lá os reacts que ele coloca, comparando com a opinião kardeciana, né? Por que que isso é muito importante? O Lauro comentou um pouco sobre isso. Porque Kardec fazia isso. Então não é uma coisa que ele fazia na sua época. Kardec tinha a Revista Espírita e ele publicava as opiniões, inclusive contrárias ao espiritismo, ele publicava na íntegra e depois ele fazia as considerações dele. Então o leitor, ele podia comparar ali as opiniões, que é a melhor forma da gente aprender. Entende? A melhor forma da gente aprender é comparando. Então vem alguém, diz alguma coisa, a gente pega, compara com a outra opinião e aí a gente tem elementos para usar a razão e procurar ir construindo a nossa convicção. Kardec já fazia isso. Então hoje, quem fizer isso com civilidade e com conhecimento de causa, é muito importante fazer isso. O movimento espírita não deveria se incomodar com isso. Achar que não pode, é falta de caridade, nada disso. Falta de caridade seria se a pessoa fosse mal educada, se falasse mentiras. Agora, eu tecer uma opinião crítica sobre uma outra opinião que foi dita publicamente, isso só enriquece. Porque é nessa troca de opiniões e discussões públicas que a gente vai, então, enriquecendo o conhecimento. As pessoas vão dando as suas perspectivas e quem vai tendo acesso a todas elas pode fazer seu julgamento. Então é muito importante isso. O canal Mesa Girante faz. Eu pretendo começar a fazer. Já estou terminei. Ontem de noite eu terminei a pesquisa, né? Do primeiro vídeo que eu vou fazer, que é sobre o Chico na TV Tupi. Em 1971, aquelas duas entrevistas enormes que ele deu na TV Tupi no chamado Pinga Fogo, né? Por exemplo, o projeto que eu tenho, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, eu pretendo comparar o que diz André Luiz com o que diz Kardec. Então é no sentido sempre de comparação, né? É muito importante a gente se acostumar com isso, com esse debate público, racional e livre. E, claro, dentro dos limites da civilidade, da urbanidade, da educação, mas deixando claro o seu posicionamento. Porque ser educado não significa concordar. Eu posso deixar claro a minha opinião, olha, eu concordo, eu concordo em parte, eu discordo em parte, mas é importante a pessoa ter essas visões. E é muito importante que o movimento espírita se habitue a ter uma visão kardecista. Porque a gente tem diversas visões no meio espírita. Por que não dar espaço também para os kardecistas opinarem? É importante as pessoas terem o lado dos kardecistas para elas compararem os argumentos, né? Então, fica aqui o nosso boa noite, a nossa indicação, e só para complementar, ele comentou aqui, né? Obrigado, Michel, só peço que quem acompanhar não abra mão do discernimento, muito menos repita cegamente o que eu digo. Concordo também.
É que nem a gente brinca falando sério aqui, né? Que o nosso papel é incentivar as pessoas a estudar Kardec por elas mesmas. Fazer com que elas cheguem até a obra, até a fonte. E comparem, né? A pessoa vai ler as 23 obras de Kardec e vai comparar, vai pegar os nossos canais, os conteúdos dos outros e vai começar a comparar e construir com o seu próprio raciocínio, para que seja uma fé verdadeiramente raciocinada, né? Então, isso é importante. Isso que é muito importante, esse novo hábito, que eu espero que mais canais se habituem a fazer isso, né? E outra coisa, só para concluir essa parte, uma coisa que o Rafael faz e eu também pretendo fazer, né? E a gente sempre se propôs a fazer aqui. Quando a gente vai criticar algum conteúdo, a gente dá um nome. Por quê? Porque aí o público que está vendo tem a oportunidade de ir até quem a gente está criticando para também ouvir o que ela tem para dizer. Porque acontece uma coisa muito. Que a gente já comentou isso aqui, né? Muitas vezes no meio espírita, ou até fora, o cara está criticando, mas ele não diz quem ele está criticando. Aí não dá chance para a pessoa que defende aquela ideia se defender. O público não fica sabendo. Então, a gente sempre procura, ao criticar, dizer quem a gente está criticando, o que a gente está criticando. Essa crítica honesta e sincera, aberta, é importante também. Porque aí dá a chance da pessoa também ir lá conferir o canal que a gente está criticando, o autor que a gente está criticando. Isso também é muito importante. Ainda falando mesa dirante, né? O Rafael sabe disso. Existem pessoas que respondem às críticas dele, mas não citam ele, né? Que é para o público não ir olhar o canal dele e ouvir os argumentos dele. Isso é um debate desonesto também. A gente tem que deixar claro sobre o que a gente está falando, para que o público tenha acesso a todas as informações para poder formar o seu juízo, né? Então, isso é muito importante. Se vocês querem colocar mais alguma questão, senão eu continuo a leitura aqui. Eu quero aproveitar, já que estamos falando do canal do Rafael, né? Hoje eu estava até assistindo um vídeo da questão das intervenções cirúrgicas no além. É o título que está na obra chamado Quem Somos? Ou Quem São? Algo assim, o nome do título. O Rafael, se ele lembrar, ele pode colocar para nós aqui no chat. Eu acho que é Quem São? Quem São? É o capítulo 18 dessa obra, viu? Então, veja, é uma informação estranha de um parto, uma cesárea, um parto, não sei, no mundo espiritual, quando o espírito desperta e está amamentando. Por isso que eu disse agora há pouco, o quão isso é perigoso, essas informações, e se não tiver pessoas que reajam contra essas informações, embora que esse vídeo é um vídeo antigo, né, agora que, né, o Rafael expôs ele, mas foi importante, porque quem assistir pode sentir o mal-estar, principalmente quem é chiquista, é um fã do Chico, mas de alguma forma isso vai surtir um resultado, seja agora ou seja mais lá na frente. O importante é que não coloque o espiritismo como algo ridículo. Espíritos que no mundo espiritual dão à luz, amamentam, né? E isso põe o espiritismo numa condição de algo muito ridículo. E não é bom. Michel, ô José. Não, por mim a gente pode continuar com o texto. Vamos lá. Lembrando que esse texto que fala de um parto no mundo espiritual é uma obra que veio pelo Chico. Colocando parto no mundo espiritual. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, vai responder ao crítico. Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. E aí Kardec responde:
Ele responde com uma pergunta, né? Quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? E ele responde: nada por certo. E aí diz Kardec: ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome de sua classe. Até o presente não se tinha ainda visto charlatães desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Demais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recriar a sociedade. Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo. Porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóvel agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria apenas. Eu vou parar aqui antes, só para a gente não ler muita coisa e deixar passar, né? Depois a gente continua. Vejam que aqui o crítico ele vai dizer que ele viu algumas manifestações, né? Ele viu mesas, ele viu as mesas girantes, as pancadas e a psicografia. Mas ele diz assim: estou, porém, convencido de que há nisso charlatanismo. Ele volta a afirmar que para ele as manifestações são falsas. Mas é curioso porque ele sempre afirma que há uma falsidade, e agora ele afirma algo mais grave do que falsidade. Ele afirma que há charlatanismo. Mas ele nunca diz o porquê, ele não dá o fundamento da opinião dele, né? Primeiro ele diz lá no início que ele não acredita, ele acha que são falsas, e agora ele diz: estou convencido de que há nisso charlatanismo. E aí Kardec começa a mostrar a primeira contradição da afirmação dele, né? Porque Kardec diz: se cobraram alguma coisa pelas sessões, ele diz que não. Pois ó, então como que vai ser charlatanismo se não foi cobrado nada? Então é como ele diz, são charlatães de uma espécie singular. Porque eu digo que a pessoa está fazendo aquilo por dinheiro, então ela está enganando, fazendo de conta que tem um fenômeno ali está acontecendo para ela ganhar dinheiro. Mas ela não cobrou. Então olha a contradição. E é muito comum, desde a época de Kardec, aqueles que negam os fenômenos falarem das fraudes. Isso é muito comum. Então a pessoa nega porque ela diz assim: é fraude. O que a pessoa não percebe é que, mesmo que exista fraude, porque o Espiritismo não nega que exista fraude, o Espiritismo não nega que possa existir charlatanismo. O problema é que você não pode dizer que todos os casos são fraudes e todos os casos são charlatanismo. Porque se eu aplicar essa lógica para o Espiritismo, eu tenho que aplicar para todas as ciências. Então eu teria que dizer que, bom, a biologia é falsa, viu? A química é uma falsidade. Por quê? Porque aqueles fenômenos lá que eles dizem explicar, que lá tudo é charlatanismo, é fraude. Veja, não faz nenhum sentido eu simplesmente negar acusando de fraude se eu não tiver elementos para provar que aquilo foi fraude. Agora, se eu tenho fenômenos que estão acontecendo em todos os lugares do mundo, pelas mais diferentes tipos de pessoas, seja do ponto de vista intelectual, financeiro, cultural, e mais, eu tenho esses mesmos fenômenos espalhados no mundo e também espalhados na história da humanidade. Ora, que espécie de charlatanismo curioso é esse? Que é uma coisa que está espalhada, que está em todos os tipos de cultura, na casa das pessoas, entre ricos e pobres, pessoas ignorantes, pessoas sábias.
Então, a generalidade de um fenômeno, ele vai mostrando que eu tentar dizer que todos esses casos é uma fraude e um charlatanismo, sendo que ele mesmo diz, quando ele diz que é charlatanismo, que o que ele acompanhou nada foi cobrado, eu vou mostrando como a opinião do crítico ela é frágil. De simplesmente dizer, olha, só porque ele não admite, ele vai chamar de fraude, mas peraí. Só o fato de você não admitir sem dar bons argumentos, coisa que ele não fez em nenhum momento, ele inclusive diz que ignora a ciência, isso já demonstra que ele é um mau crítico. Só que agora, além de ser um mau crítico, ele está indo para algo mais grave, ele está acusando pessoas de algo ilegal e imoral, mas ele também não prova. Pelo contrário, quando Kardec pede o fato essencial do charlatanismo, ele diz assim: não cobraram nada. Esse é um ponto que vejam que vai mostrando como ele está simplesmente querendo negar. Mas ele não dá boas razões ou provas sérias do que ele está afirmando. Por isso que ele é um mau crítico. E aí Kardec fala: é claro que as pessoas podem fazer coisas para chamar atenção, para se divertir. Isso é possível. Então, veja, o Espiritismo não nega isso. Mesmo que a pessoa não cobrasse, então ela não é charlatã. Mas, de alguma maneira, ela está fazendo ali um espetáculo para chamar atenção. Isso é possível? É possível. Agora, muito cuidado. Quando você vai ver a história dos fenômenos, aí você vai ver como esse tipo de raciocínio não se enquadra para aquelas pessoas que participaram dos fenômenos. Você tinha pessoas que, ao acontecer os fenômenos, elas eram prejudicadas, porque elas eram ridicularizadas, perseguidas, perdiam a privacidade, elas eram investigadas, gerava todo um transtorno para a vida das pessoas, em muitos casos. Então é uma coisa curiosa, como é que eu posso dizer que a pessoa está fazendo aquilo para obter uma vantagem, sendo que a história daquele caso está mostrando que não teve vantagem nenhuma. Pelo contrário, a família passou a ser prejudicada, tanto a sua credibilidade quanto até materialmente. Por isso que a gente tem vários relatos na Revista Espírita, né? De famílias que tinham uma vida tranquila, uma vida equilibrada e virou um inferno por causa das manifestações. Então você poderia pensar como que isso eu posso dizer que a pessoa está tirando uma vantagem, sendo que ela está se prejudicando. E depois você tem, como ele diz aqui, né? A hora que ele diz do tempo. Quando um brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. O gosto não equivaleria à pena. Aqui vem um outro problema, a gente tem uma série de fenômenos acontecendo entre pessoas que sofriam com isso. A gente tem também entre pessoas que eram reconhecidamente dignas e honestas. E a gente tem o tempo também que isso durou, apesar de todas as investigações possíveis. Por isso a importância da Revista Espírita de colocar os relatos dos fenômenos. Por isso que Kardec citava as fontes, Kardec tinha testemunhas que eram da própria, pessoas que eram correspondentes da própria Revista Espírita, Kardec tinha o relato das pessoas em si, dos jornais, daqueles jornais que eram inclusive contrários ao Espiritismo, o relato da polícia. Há vários e vários casos que a gente vai acompanhar na revista que a polícia era chamada e passava a fazer plantão na casa dessas famílias onde os fenômenos aconteciam. Então, por isso que a importância de você ter uma quantidade significativa de relatos
de diversas fontes fidedignas servem para poder colocar por terra essa visão que o crítico aqui vai tentar colocar. Ah, não, mas é charlatanismo. Mas peraí. É claro que vai ter casos em que você vai ver que houve isso mesmo. Ou que houve fraude, ou que as pessoas estavam enganando. Agora, você dizer que todos são, seria a mesma coisa que você dizer, como eu citei o exemplo no início da minha fala, né? Então, bom, para todas as ciências eu vou usar esse argumento, que é fraude, que o cientista está inventando aquilo para ganhar dinheiro. Então, quando você olha com um pouquinho mais de racionalidade e tem acesso aos casos em particular, e esses casos não são poucos e nem restritos, você vai ver, peraí, mas está acontecendo no mundo inteiro. Eu tenho os relatos de pessoas desinteressadas no assunto. Eu tenho até relatos de pessoas que não são espíritas, como os jornais da época. E eles estão narrando que aquilo acontecia com dezenas de testemunhas, inclusive com a polícia investigando. Então, essa ideia aqui, agora que Kardec começa a discutir junto com o crítico, e que ele vai por esse caminho, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode nem aceitar cegamente e ingenuamente os relatos de algum fenômeno espírita, mas muito cuidado quando a gente acusa pessoas. Porque quando eu vou para o campo da acusação, chamar a pessoa de charlatã, a gente não para pensar que se eu falar isso levianamente, olha a gravidade de eu chamar alguém de charlatão e não conhecer o detalhe, a verdade da história, do relato, do caso. Acusar alguém inocente de criminosa só porque você é contra criminosos, aí você vai taxar, inclusive, pessoas inocentes de criminosos. Então tem que ter muito cuidado. Kardec, só para concluir a minha fala e passar para vocês, Kardec, em vários momentos, vai tratar de casos que houve fraude na própria revista. Mas em vários desses momentos ele mostra o cuidado que Kardec teve até se chegar à conclusão de que realmente era fraude. Porque pior do que negar o fenômeno é negar acusando. Só porque a gente não gosta, não entende ou não acredita. Aí é pior ainda. Porque se a pessoa diz, eu não acredito, isso aí é uma bobagem. Veja, ela já está equivocada, porque eu não posso emitir uma opinião assim. Mas pelo menos é só uma opinião. Agora, quando eu discordo e ainda chamo o outro de criminoso, eu tenho que ter muito cuidado. Claro que se for realmente um crime, é vantagem e é ético que a verdade venha à tona. Mas quando se trata de uma acusação grave, eu tenho que ter bons elementos para fazer a acusação, porque senão a coisa se inverte contra mim. Eu sou o paladino da verdade e da transparência das coisas, e aí começo a acusar todo mundo de criminoso. Mas daqui a pouco o criminoso estou sendo eu, porque acusar pessoas inocentes de um crime é crime. Então é preciso que o espírita tenha muita cautela. Eu sei que hoje tem canais que são dedicados a denunciar falsos fenômenos, falsos médiuns. E é óbvio que todo espírita sério é a favor que se denunciem as fraudes. Agora, muito cuidado para você fazer isso de maneira correta e séria, porque se você criar um canal, um programa, um projeto em que você queira denunciar pessoas corruptas, mentirosas, criminosas, e daqui a pouco você começa a acusar pessoas inocentes, aí é pior. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer as avaliações, e é como Kardec mostra aqui para o crítico. Agora ele foi pro caso do charlatanismo, e Kardec mostra, mas peraí, mas não lhe cobraram nada. Então você tem que, não pode usar
o conceito de charlatanismo se não foi cobrado nada. Claro que pessoas podem enganar mesmo sem cobrar. Isso também vai ser discutido por ele. Mas, veja, cada acusação eu tenho que ter uma seriedade e uma coerência para que o leviano e o responsável e até o criminoso não seja eu, né? Passo para vocês. Eu acho que o raciocínio de Kardec é perfeito aqui, né? Nesse trecho. Ele se referindo aos charlatães. É muito interessante o processo que Kardec faz, que está presente na ciência, de discutir as diversas hipóteses que existem. A gente sempre lembra disso, né? Porque é um processo, e a gente conheceu isso por conta do Cosme, né? Que vem do debate da filosofia da ciência, da abdução. A abdução simplesmente é o tipo de raciocínio que a gente formula hipóteses para explicar um fenômeno, surgem diversas hipóteses, e aí você começa a comparar as hipóteses para ver qual é mais crível. Exatamente o que Kardec está dizendo aqui. E essa hipótese de charlatanismo, ela não é crível por várias razões. Lembrando que, assim, se essa hipótese do charlatanismo fosse verdadeira, não existiriam espíritos, né? É uma hipótese que tenta explicar os fenômenos exclusivamente pelo charlatanismo. E o espiritismo não. O espiritismo, ele reconhece a existência dos espíritos e reconhece que possa haver, eventualmente, fraude ou charlatanismo. Isso tem que ficar claro, né? Mas o raciocínio de Kardec avaliando essa hipótese é perfeito aqui. A gente avalia do ponto de vista da razoabilidade e da probabilidade. É razoável essa hipótese? É provável que isso pudesse acontecer? Pelo bom senso a gente avalia, pela lógica, pela razão. E Kardec está fazendo isso aqui. Ó, se um enganador, um gaiato, que está aqui na tradução, né? Se uma pessoa que quer fazer uma piada de mau gosto, ela iria conseguir envolver todas as pessoas ali naquela sala para enganar? E com que objetivo fariam isso? Não é para ganhar nada. Hoje em dia na internet tem muita pegadinha, tem muita brincadeira de mau gosto assim, né, no YouTube. Só que as pessoas ganham muito dinheiro para fazer isso, não é de graça, certo? Canais enormes que fazem pegadinha, fazem essas piadas aí na rua. As pessoas ganham dinheiro, tem um objetivo ali, não é de graça. Então, realmente, dentro dessa hipótese do charlatanismo, nesse sentido do cara não ganhar nada, como disse o visitante, né? O cara não cobrou nada para fazer a experiência, não faria nenhum sentido. Então, Kardec é muito racional na avaliação que ele está fazendo da hipótese. A pessoa até poderia fazer uma vez, mas se prestar a fazer isso ao longo de horas, de dias, de meses, realmente, como ele diz aqui, não valeria a pena o esforço para não ganhar nada e ficar enganando as pessoas assim. O enganador, o mistificador, aquele que frauda, ele faz isso com um objetivo determinado, ele não é bobo, né? Ele é racional, no sentido de que ele estabelece meios para um fim, e esse fim tem que ser algum benefício para ele, financeiro, geralmente. Por que as pessoas dão um golpe no WhatsApp, no Pix? Não é só para ficar enganando para se divertir, para rir da cara dos outros. Ninguém faz isso, né? O cara gasta tempo porque ele vai obter um benefício ali. Ele vai enganar a pessoa e vai receber um Pix ali, vai receber dinheiro, alguma coisa, né? Então, basta você avaliar de maneira isenta e racional essa hipótese para ver que ela que ela realmente não faz nenhum sentido. E o Rafael do canal Mesa Girante comentou algo muito correto aqui, né? Por isso que a disseminação das reuniões familiares é tão importante. Supor que as pessoas na intimidade estão fraudando para si mesmas é algo sem sentido. Perfeito. Não faria sentido as pessoas estarem fraudando aquelas comunicações ali na vida privada delas, né? Fora os elementos de identidade, que é mais fácil de identificar, fora essas questões, de fato, nessa hipótese do charlatão, do engano aqui, não faria nenhum sentido, né? Eu acho que no século XIX,
Era muito comum. Tem até um filme, me fugiu o nome agora, não tenho certeza se é O Ilusionista ou Truque de Mestre, eu não sei, estou confundindo agora. Mas é um filme do diretor, do Christopher Nolan, que O mostra. ilusionista. O ilusionista. Tem dois, né, que mostram esse período do século XIX. Se passa na Inglaterra, se eu não me engano, em Londres. Dos caras que faziam mágica e os ilusionistas que enganavam, etc. Mas aí tinha um público enorme. Tinha dinheiro, os caras cobravam entrada, né? Então esse tema, esse assunto era bem comum no século XIX, né? Então acho que Kardec teve que... se a nossa vida para defender o espiritismo hoje não é fácil, imagina a de Kardec naquela época, com a quantidade de críticas e que ele estava vivendo o momento, né? Imagina um monte de ilusionista enganando as pessoas com shows e plateia, e Kardec no meio desse contexto tendo que defender o espiritismo e mostrar que era uma coisa diferente dessas, né? Imagino que devesse ser muito difícil para ele, mas ele sempre calmo, frio e racional, né? É isso que a gente vê refletido aqui no texto, é muito interessante. A Vanusa até colocou aqui. Tem o Truque de Mestre, que é do Nolan, que é com... e tem o outro filme, que é O Ilusionista. Tem dois diferentes. Mas realmente é isso mesmo. No ilusionista, ele simula até a aparição de uma alma, né, de um espírito. Bom, o que acontece, né? Então, nós temos três gêneros de contraditores, pelo menos três gêneros de contraditores ou de negadores, né? Que é o que atribui aos fenômenos ao diabo, então isso aí, né, admite a existência do espírito. Esse que nega, ele nega por negar, então tudo é charlatanismo, e aqueles que atribuem a isso a pessoas alucinadas, a pessoas loucas. No caso do crítico, ele vai por esse viés de dizer que tudo é charlatanismo, né? Mas ele não se deu o trabalho, ainda seguindo na mesma linha, não se deu o trabalho de estudar. Ele poderia muito bem ter observado, e vai na linha disso do que o Rafael comentou agora, né? Naquele século em que reuniões íntimas, familiares, era algo comum, se ele tivesse realmente, o crítico, tivesse realmente a boa vontade, o desejo de realmente tirar as dúvidas, enfim, né, compreender, o fenômeno existe ou não existe? Como que eu vou, né, agir diante disso tudo? Ele não teve essa vontade, tanto é que ele parte do princípio de atribuir tudo ao charlatanismo. Bom, entra aí o que o Michel comentou agora há pouco e que Kardec vai comentar. É você colocar em xeque a dignidade das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Né? Além do que o Kardec comenta, fantástico. Charlatão que não cobra é um charlatão honesto. Ele não tem interesse. Toda pessoa que quer agir por agir enganando, ele tem um interesse por trás. A partir do momento que isso não ocorre, está errada essa ideia, né? Nós temos aí, por exemplo, a história dos irmãos Davenport, né, que cobravam e depois foram desmascarados. Nós temos, quando Kardec usa de poder, assim, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas quando ele vai comentar no livro dos médios sobre aquela aparição em Salete, ele vai dizer assim, olha, nós não somos testemunhas do fenômeno, mas podemos explicar a realidade dele, a possibilidade dele, mesmo sem ter sido testemunha. Não simplesmente disse assim, isso não pode, isso é charlatanismo. Não, ele falou, olha, a gente não é testemunha, mas o fenômeno pode ser explicado pelo Espiritismo sem problema nenhum, independente se o fenômeno ocorreu ou não. Então, se o charlatão tivesse tido, como se diz aqui em Minas, a pachorra de ter estudado um pouco mais, esse comentário, essa acusação de charlatanismo, ele poderia ter evitado, com certeza. Michel. Isso aí. Ainda dentro dessa ideia, o Eduardo comenta aqui, os grupos pequenos tinham um importante papel no estudo do desenvolvimento moral de seus membros. Essa ideia que do grupo familiar, que o Eduardo comenta e o Rafael também traz, esse modus operandi da época de Kardec
era o melhor jeito para justamente combater a ideia de fraude, né? A melhor maneira de você combater essa ideia de fraude é quanto mais você generalizar e ter pessoas provocando os fenômenos. Por quê? Porque aí quanto menos pessoas tem participando e provocando os fenômenos, você tem a tendência dessas pessoas se tornarem famosas, raras, importantes. É muito comum, é muito parecido com a ideia da psicografia que tem hoje, né? Que é as chamadas cartas consoladoras. Meia dúzia de médium fazendo isso para um país inteiro. E aí você não conhece essa pessoa na intimidade. Então a desconfiança está presente ali. Agora, uma coisa é uma família na sua intimidade provocando os fenômenos. Um não tem nenhum interesse em mentir ou enganar o outro. Então a gente tinha isso na época de Kardec. Como você tinha médiuns espalhados por todos os cantos, era muito mais difícil você ter um médium idolatrado, porque todo mundo tinha um médium ali no seu conhecido, na sua família, um próximo seu. Agora, quando eu tenho só meia dúzia e o resto está proibido de executar, aquela meia dúzia rara começa a se tornar o quê? Popstar, né? Eles são especiais, diferentes. Então, essa diminuição provocada pelo próprio movimento espírita contribui para a desconfiança. Porque aí são pessoas estranhas, né? Agora, quando eu tenho pessoas familiares e amigos, pessoas que eu cresci junto, aí você vai dizer, é fraude, mas imagina a gente se colocar no século XIX e alguém dizer, isso aí é fraude, é charlatanismo, e eu dizer pro cara, é a minha mãe que está fazendo, é meu pai, é o meu irmão que eu cresci junto. Vejam que essa intimidade, ela fragiliza muito a ideia do charlatanismo, da fraude. Como a gente perdeu isso, né? O século XX do movimento espírita fez o quê? Tornou o fenômeno espírita, a prática da mediunidade, da evocação, uma coisa rara só para pessoas especiais e eleitas. Então é óbvio, se eu vejo um anúncio que está vindo um médium para minha cidade, que eu não sei quem é, não sei do que vive, não sei o que quer, e aí eu sei que ele está cada vez mais famoso por causa daquilo ali, a desconfiança está posta. Não que isso signifique necessariamente fraude só por causa disso. Muito cuidado, que é o que eu estava falando antes. Só que o fato da pessoa fazer desse jeito suscita a desconfiança, né? Eu não conheço. Aí ele vem, ele recebe uma comunicação para mim uma vez só. Eu não tenho como averiguar, perguntar, questionar para o espírito. Agora, no modelo kardeciano, não. São os próprios íntimos evocando e conversando semanalmente com aquele espírito. Então fica muito mais sólida a questão da análise da identidade, para tirar as dúvidas e a questão da confiança. Então é impressionante como o jeito que Kardec estimula também ataca esse ponto. É que nem quando a gente vai ver daqui a pouco, né? Hoje a gente já vai encerrar e vamos continuar o texto quarto que vem. Mas a gente vai ver Kardec falando das pessoas que participavam das reuniões, pessoas da alta sociedade, no sentido de ter o seu nome muito respeitado naquela comunidade. Pessoas sérias, que todo mundo sabia que eram pessoas sérias participando. Tinham relatos de jornalistas que se infiltravam nas reuniões e como eles viam coisas sérias acontecendo, depois eles iam para os jornais e mentiam sobre o que tinha acontecido ali. Mas elas eram desmentidas por quê? Porque muitos líderes das sociedades espíritas ou dos grupos familiares eram pessoas muito sérias. Pessoas que tinham nome. Há vários
espíritas da época de Kardec, que a gente vê que eram pessoas que elas não eram respeitadas só no meio espírita. Tanto que é muito curioso a gente ver na revista espírita, quando começam a morrer os espíritas, né? Todos eram homenageados em jornais da época, porque eram pessoas respeitadas nas suas áreas. Então, vejam esse conjunto do que a gente está mostrando, como ele corrobora para eu não simplesmente aceitar como um argumento sério a ideia de é charlatanismo, é fraude. Assim como não faz sentido, é ilusão. Ou como o Lauro citou, é o diabo. Aí você ia ver as comunicações da mais elevada moral, uma mãe falando para um filho, um esposo falando para a esposa. Então, por isso a importância de você ter os relatos, que também é uma coisa que se perdeu hoje, né? A gente não tem mais as pessoas praticando as evocações na sua intimidade e uma revista, um jornal que reúna. Até para a gente ter como dado histórico, né? Dos relatos, a gente não tem mais. A gente tem, por exemplo, que eu tenho da minha cabeça agora de memória, tem a revista espírita.net lá da Terezinha, que recolhe aí e divulga e tenta fazer uma análise kardeciana lá. Mas eu não lembro de outra agora que faça publicamente, pode ser que tenha. Mas olha, isso é importante. A revista espírita colaborava nesse sentido, né? Bom, eu da minha parte já quero encerrar, a gente já passou 6 minutos. Quero agradecer o José, quero agradecer o Lauro, quero agradecer a todos que participaram aqui, aqueles que sempre aqui estão, aqueles que chegaram, ao Rafael também aí com seu canal. Lembrando mais uma vez, né? Procurem lá seguir e assistir canal Mesa Girante aí no YouTube e tem também no Instagram, né? E da minha parte, eu desejo a todos um bom resto de semana. Semana que vem a gente está de novo aí estudando e prosseguindo nesse texto, ainda nesse assunto. Eu passo para o José e o Lauro para as considerações finais e também para se despedir. É isso, muito obrigado a todos. Excelente estudo mais uma vez. Muito obrigado pela participação do pessoal, né? Muito bons comentários. O tema dos grupos familiares, ele sempre retorna, né? De alguma maneira sempre retorna, porque realmente é uma coisa fundamental, muito importante, que a gente acabou perdendo de lá para cá. Então, realmente é um tema que, quando a gente percebe a importância dele, a gente sempre vai voltar nesse tema. Grande abraço a todos, boa noite e nos vemos no próximo estudo. Muito bom. Também quero agradecer ao Michel, ao José, a todos que participaram aí, os comentários, né, a presença do Rafael. E lembrar que eu já convidar desde agora para segunda-feira, né, darmos continuidade no canal Estudar Kardec, o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, forte abraço a todos e um bom resto de semana. Obrigado, pessoal.